play it safe. I might play a little dirty someday, and I'm following fate. They say I'm the chosen one. Vamos que vamos para mais um painel. E esse painel nós iremos falar sobre gestão de fundos exclusivos. Esse que é um tema muito interessante, porque só na semana passada eu tive 4 conversas com os nossos clientes públicos, né, nossos prospects até então. Os 4 são prospects, não são clientes da Corporate Investimentos, embora 2 deles tenham sido cliente da nossa Corporate Gestão 360 Graus, que é a nossa hold, a empresa que a gente tem há 25 anos. E aí volto de novo ao aviso que de 21 de outubro, a Corporate Gestão 360 Graus está fazendo 25 anos de sobrevivência, de crescimento. A gente tem hoje 123 consultores associados nas 7 dimensões do método Gestão 360 Graus, a qual eu tive a honra de criar com outros amigos que eu tive e tenho. Né? Eu tive porque tiveram 2 que faleceram, né? Nas jornadas. Pessoas mais velhas faleceram um de infarto e outro... foi um infarto e o outro teve algum problema, não lembro o que foi. E a gente vai ter, dia 21 de outubro, tá, o 3º Summit de Gestão 360 Graus, aonde a gente vai fazer nesse espaço, que é o Espaço Fire, tá? Espaço Fire, né? Aqui, o Espaço Fire. É um patrocinador desse evento, parceiraço, Yuri Barbosa. É um cara que vai participar desse evento, vai estar falando, vai estar com a gente aí no último dia, falando um pouco do business dele, trazendo como é que funciona o que ele vai trazer aí sobre um foco de captação, de buscar e encantar os grandes clientes investidores, né, como vender, como captar, como prospectar, como encantar, agregar valor para esses investidores. E eu tenho a Green, que é a nossa plataforma de educação financeira, que nós temos a Universidade Corporativa de Gestão 360D. Inclusive, a gente tem um curso, né, são 32 cursos, dentre eles o curso de devedor a investidor. Equipe, coloca aí, por favor, no QR Code o link esse que eu peço a vocês que coloquem 90% de desconto e parcelado em até 12 vezes para quem quiser comprar esse curso, que tem 4 módulos: planejamento financeiro, como sair das dívidas, os principais tipos de ativos de investimentos, renda fixa, fundo e ações e rumo à liberdade financeira. São 4 módulos, são mais de 50 vídeos. Cada momento que a nossa equipe de produção, de edição de vídeo, vai lá e verifica um conteúdo bacana, vai lá e coloca na sequência e no módulo certo, e a gente vai agregando valor. Esse curso custa R$ 997,00, e a gente vai fazer com 90% de desconto. Vai sair por R$ 99,70 e ainda dividir em 12 vezes. Até meia-noite de hoje, acessando o QR Code ou o link na descrição aqui desse ao vivo que a gente está fazendo aqui pelo YouTube, que é o nosso canal de transmissão oficial. Né? Eu digo oficial porque a gente também está na TV Corporate Investimentos, transmitindo para mais de 280 possíveis milhões de usuários da plataforma da Roku TV. Nós somos uma das 500 TVs que faz parte da maior plataforma de TV streaming do mundo, que é a Roku TV. E aí eu quero trazer aqui para o palco virtual, né, que ele não virá aqui presencialmente, o meu parceiro, o meu amigo José Bechara, da Orama Investimentos. José, olha ele. Você está bem, meu amigo? Tudo bem, Robson? Prazer. Todo meu, querido. Obrigado, viu? Eu sei que está na correria. Dia a dia seu é loucura pura. É uma correria bem bacana. E eu quero agradecer, em primeira mão, aqui a sua participação. Eu estava falando aqui para o nosso público e deixei para concluir com a sua presença, que na semana passada nós tivemos 4 oportunidades que a gente já está começando embrionariamente a tratar sobre fundos exclusivos. Né, o nosso direcionamento, Bechara, para o público é o PJPF Wealth. Né? Então, a gente, como tem
na Corporate Gestão 360 Graus, uma base gigante de relacionamento. O nosso CRM, para você ter uma ideia, José, tem 76 mil empresas cadastradas, tá? Pequenas e médias, oriundo de relacionamento. A gente sempre, desde 1998, que a gente sempre fez eventos constantemente. Evento para 5 mil pessoas, para 2 mil, para 1.000, para 20 pessoas, é o tempo todo. Um pouco antes da pandemia, a gente já começou a fazer esse movimento online também. Pandemia, entramos online e a gente continua nessa modalidade presencial e online. Então, a gente acaba tendo um relacionamento muito grande com os empresários e, naturalmente, quando a gente trata do assunto de assessoria de investimento, a gente vê demandas do tipo, quero montar um fundo imobiliário, no caso das construtoras e incorporadoras que a gente tem, quero montar um fundo só para os sócios, eu quero um fundo só para empresa, para fazer uma proteção, uma sucessão tributária e patrimonial, e assim a gente vai tratando. Então, a gente já vai perturbar bastante você aí para pedir a tua ajuda, teu auxílio para a gente fazer acontecer. Porque para vocês que estão nos assistindo aqui, para você que está nos assistindo, a Orama Investimento é a plataforma parceira-chave da Corporate Investimentos. Tá? Nós temos uma relação, um contrato que toda a retaguarda nossa da plataforma é a Orama Investimentos, que é uma parceira-chave da nossa assessoria de investimento focada PJ, PF Wealth. Quando eu falo PF Wealth, eu estou falando pessoa física que tem acima de 1 milhão. Não quer dizer que a gente não atenda o cliente menor. Atende, mas o nosso foco é a pessoa jurídica, os sócios da pessoa jurídica, e a gente entra com um programa de educação financeira para levar essa educação para todos os funcionários e, obviamente, se a empresa tem 500 funcionários, 100 funcionários e todos, ou parte deles queiram abrir a conta, a gente vai abrir a conta e vai dar uma assessoria adequada para esse público. Então, Betiário, eu quero que você rapidamente conte um pouquinho da tua história, da tua experiência no mercado financeiro. Bacana, Robson. Então, antes de tudo, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês. Admiro muito aí, respeito muito, né, a história de vocês. Eu admiro muito as pessoas que se lançam aí no empreendedorismo financeiro, né? E acho que o Brasil precisa de mais cases como o de vocês aí na Corporate 360, e eu acho muito bacana todo esse movimento que tem tido ao longo dos últimos anos de desenvolvimento do mercado financeiro, de novas plataformas, de novos players. Então, parabéns pelo trabalho e é um prazer estar falando com vocês aqui. Bom, falando rapidamente a minha trajetória até aqui, né, eu comecei no mercado no BTG Pactual, fiquei aproximadamente 6 anos lá, sempre na parte Wealth e Family Office, né, na parte de gestão de fortunas, gestão patrimonial como um todo, tá? Meus últimos anos no Pactual foram destinados a uma gestão mais internacional. Depois eu fui para o Opportunity, que é uma asset muito famosa no Rio de Janeiro. Fui a convite lá dos sócios para estruturar a área de Wealth Management também. Fiquei cerca de 4 anos e os sócios da Orama me chamaram para montar essa área de gestão patrimonial aqui. Então, vamos fazer 4 anos no final desse ano. Tem sido uma trajetória muito bacana. Sou diretor de gestão aqui da Orama Singular, que é o nosso Wealth Management Family Office, e tem sido um prazer fazer gestão de patrimônio nesse ambiente brasileiro, que é um ambiente sempre muito desafiador, mas sempre com muitas oportunidades também. Eu acho que nesse aspecto a gente se destaca em relação ao mercado global, a qualidade dos produtos que a gente tem aqui, né? Então, enfim, eu acho que é isso por enquanto, né? Bechara, fala pra gente o que é Family Office. Então, o conceito de Family Office é um conceito amplo que as pessoas utilizam de forma diversa, né? Então, tem alguns Family Offices que são focados, tem algumas empresas que se chamam de Family Office, elas são focadas em serviços de concierge, em serviços operacionais.
Tem outros family offices que são dedicados mais a questões jurídicas. Nós somos um family office focado na gestão financeira dos recursos. O que é um family office? É um escritório dedicado à gestão patrimonial de uma ou mais famílias, tá? Então, a gente tem essa segregação aqui dentro da Orama de uma área que fica responsável por cuidar do patrimônio, do ponto de vista global, de alguns clientes, investidores e famílias próximas a gente, tá? Maravilha. Quais são as principais vantagens do fundo exclusivo em comparação aos fundos de investimentos tradicionais que o público tem acesso? Então, Robson, boa pergunta, né? Assim, o fundo exclusivo, ele é, antes de tudo, um instrumento de alocação de recursos de longo prazo, tá? Eu acho que a grande vantagem do fundo exclusivo é que ele pode agregar dentro dele, ele serve como um grande guarda-chuva de vários produtos de investimento que você tem na sua carteira. Dentro de um fundo exclusivo, você consegue consolidar os seus investimentos, então você pode ter fundos mais arrojados, fundos mais conservadores, produtos financeiros de diferentes naturezas, e você consegue ter um benefício tributário dentro do fundo, tá? Que você consegue fazer as movimentações ali dentro sem incorrer em imposto de renda ali na hora. Você tem também uma parte de planejamento tributário ao longo do tempo, então, dependendo da estrutura do fundo exclusivo, você consegue ter um diferimento de imposto de renda ao longo do tempo. Mas eu acho que tem também o benefício de você ter uma abordagem dentro do fundo exclusivo que ela costuma ser diferente da abordagem de um fundo que você aplica diretamente, né? Os clientes que a gente sobe essa estrutura de fundo exclusivo, a gente sobe com o objetivo de fazer a gestão patrimonial da maior parte dos recursos, visando um horizonte realmente de longo prazo, tá? Então, isso significa que a gente costuma ter um turnover da carteira menor, né? A gente tem um processo de diligência, né, para aplicar nos produtos, um processo de diligência extremamente rigoroso, né, e dentro do fundo exclusivo a gente comportar as diversas caixinhas de investimento que o cliente possui, né. Então, acho que nada mais talvez falando de uma maneira coloquial, Robson, acho que o fundo exclusivo, ele em última instância, um veículo para você abrigar uma diversidade de investimentos ali dentro que te dá benefícios tributários, benefícios fiscais e te dá também uma clareza em como todos esses recursos estão distribuídos, tá? Então, acho que você tem ali uma série de ganhos práticos, além de você contar com uma assessoria, né, especializada, profissionais fazendo a gestão desses recursos, fazendo a seleção desses produtos. E, enfim, né, a gente brinca aqui nos nossos comitês, em conversas com os nossos clientes, que talvez uma das principais vantagens e principais benefícios que a gente pode proporcionar para os nossos clientes fazer com que o portfólio ao longo do tempo, fazer com que o cliente e nós mesmos que a gente não cometa erros que são clássicos dos investidores cometerem, né? Então, talvez um dos maiores benefícios que a gente pode proporcionar é não incorrer em erros triviais, que são você vender, às vezes, quando os ativos estão muito depreciados, às vezes você ser levado a comprar numa euforia de mercado quando os preços estão muito elevados. Então, só de você minimizar os erros que são tão comuns de gestão ao longo do tempo, você já consegue proporcionar para os seus clientes, para as famílias, um retorno superior, né, uma geração de alfa, que a gente fala que são retornos acima da média e acima do benchmark.
E como você adapta a estratégia de investimento de um fundo exclusivo para atender às necessidades e os objetivos específicos do cliente? Então, isso realmente é um trabalho que é feito de maneira bastante customizada. Cada cliente tem a sua demanda, o seu objetivo ali dentro. Acho que existe um objetivo comum que é gerar retornos consistentes, com uma diversificação de risco que dê tranquilidade e segurança para o cotista, com um horizonte de longo prazo. Eu acho que esse é o denominador comum. A partir disso, a gente tem customizações que são feitas a alguns fundos. Tecnicamente, você chama tudo de... sim, o jargão de mercado, ele denomina todos os produtos dessa natureza como fundos exclusivos, mas, tecnicamente, o fundo exclusivo ele é dedicado apenas a um investidor. Pessoa física e jurídica? Pode ser pessoa física e jurídica. Quando você tem mais de um investidor, o fundo se chama fundo restrito. E até uma estrutura mais comum, porque normalmente você tem, numa família, você tem o patriarca, a matriarca, você tem ali os herdeiros, então normalmente você tem uma comunhão ali de cotistas, então o nome técnico preciso é um fundo restrito. Alguns clientes querem fazer já uma doação de cotas desses fundos com o usufruto desses recursos. Então, para algumas famílias, a gente monta uma estrutura onde os herdeiros eles já recebem a doação desses recursos, porém, os doadores continuam usufruindo dos benefícios econômicos daquela estrutura. Tem outros formatos onde isso não é necessário fazer. Então, a gente vai adaptando a estrutura de acordo com a necessidade de cada cliente, de cada família. Acho que um ponto importante é que o fundo exclusivo / restrito, ele tem uma natureza jurídica que permite essa flexibilidade para atender demandas específicas. Tá? Dentre essas demandas específicas, Bechara, é muito utilizado o fundo exclusivo para uma proteção empresarial, quando você pode fazer um fundo exclusivo PJ, correto? Sim. Não é o nosso foco aqui, tá, Robson? Então, o nosso foco aqui no Wealth Family Office da Orma é fazer fundos exclusivos, seja para PJ, seja para PF, mas focados na gestão financeira dos recursos. Tá? Então, existem outros fundos patrimoniais, holdings imobiliárias e financeiras, que são estruturas, normalmente, que têm um acompanhamento muito próximo de uma equipe de advogados, que vai ali junto da família montar estruturas que possam servir também, tanto para benefícios com planejamento tributário, quanto também para, digamos assim, proteções ali, uma segurança maior jurídica e regulatória. Isso existe. Temos escritórios que nos auxiliam a fazer isso quando os clientes precisam, mas isso não tem sido até o momento um foco nosso. Tá? Legal. E quais são alguns exemplos de casos em que o fundo exclusivo foi capaz de oferecer soluções personalizadas e resultados diferenciados para os seus clientes? Bom, a gente tem aqui a maioria dos clientes que a gente faz a gestão dos recursos, eles possuem fundos exclusivos. Os fundos exclusivos, eles são um condomínio, onde o cotista ele é soberano em relação ao produto. Então, a gente costuma ter essas conversas aqui com os clientes, e volta e meia surge a dúvida sobre qual que é a preponderância do gestor, da administradora, e a gente sempre brinca que o cotista, o cliente, ele é soberano em relação ao produto. Então, ele contrata um gestor, ele contrata um administrador,
enquanto nós estivermos fazendo um trabalho satisfatório e tiver havendo uma convergência ali de ideias, a gente permanece no mandato da gestão do fundo. Porém, nada impede que o cotista mude essa gestão ao longo do tempo, tanto a gestão quanto a administração. Ele pode a qualquer momento chamar uma assembleia e ter aí e exercer esse poder da propriedade que ele tem do fundo. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? O fundo exclusivo, ele é um veículo que tende a acompanhar o cliente durante toda a vida financeira dele, né? Isso dá uma ideia de perenidade desses recursos ao longo do tempo, que faz com que o cliente consiga manter um track record dos retornos dele ao longo do tempo, e ele consegue ir abrigando esse fundo nos lugares onde ele se sente mais confortável. Então, eu diria assim, Robson, que a própria manutenção da nossa equipe de gestão ao longo do tempo, e eu carrego relacionamento com clientes ao longo de muitos anos, né, e a gente permanece fazendo esse trabalho junto, eu acho que resistir ao tempo talvez seja o maior, a indicação de sucesso, tá, nesse modelo. Lembrando que quando o cliente constitui um produto como esse, um fundo exclusivo ou restrito, é como se ele, né, adquirisse ali uma propriedade dele e dos cotistas que estão ali juntos, e ele a qualquer momento pode migrar isso se ele entender que assim deve fazer, né? Então, isso também é um ponto muito importante que a gente gosta sempre de relembrar o cliente, né, que é da ascendência dele em relação àquele produto. A gente define as estratégias de gestão, a gente define o mandato, nós como gestores exercemos esse mandato diariamente e, como eu falei há pouco tempo atrás, eu acho que o fato de estarmos fazendo gestão há tanto tempo para determinadas famílias e clientes, eu acho que isso mostra, acho que isso é consequência da qualidade do nosso trabalho. Então. E para finalizar, qual a diferença entre o gestor e o administrador e quais são os seus respectivos papéis? Então, bacana. Isso é uma coisa, uma dúvida que gera, às vezes, gera uma confusão, né? Gera ali muitos questionamentos, mas a divisão ela é bem clara, tá, Robson? O gestor ele tem por objetivo entregar um mandato de gestão de acordo com o perfil de risco do cliente, de acordo com o mandato que foi definido em regulamento, né? Então, cabe ao gestor fazer toda a alocação dos recursos, tomar a decisão de alocação desses recursos baseado na política de investimento definida em regulamento pelo cotista. Ponto. O administrador ele tem um papel mais operacional de guardião fiduciário da estrutura, né? Então, o administrador ele é responsável por calcular as cotas do fundo, é responsável por reportar essas informações para os órgãos regulatórios. Então, ele funciona como uma espécie ali de guardião de última instância dos deveres fiduciários do produto, tá? E o gestor, ele se dedica muito mais ao papel da tomada de decisão dos investimentos. Legal. Bom, é importante que vocês que estão nos assistindo aqui, esse assunto é um tema bem técnico, né? E não é para todos, né? Hoje, para você fazer um investimento num fundo exclusivo, você tem que ter um aporte de 12 milhões, dá para a gente começar, ô Betiara? Eu acho que alguma coisa a partir aí de 12, 15 milhões é um volume que começa a fazer sentido tanto para custear cliente, toda a operação, né? No mínimo, né? Isso. Então, a ideia do fundo exclusivo, assim como o fundo restrito, que é bem semelhante, a diferença básica do fundo exclusivo é que é de uma pessoa só.
né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica. Aí as pessoas falam, mas a pessoa jurídica tem alguns sócios, tudo bem, mas é uma única pessoa, né? É um CNPJ, mesmo que tenha 3, 4, 5, 10 sócios. No caso do fundo restrito, a gente tem uma abrangência que tem uma maior quantidade de pessoas. Quantas pessoas, no máximo, pode ter um fundo restrito, Bechara? Robson, eu não vou saber te responder de bate-pronto isso. Normalmente, a vinculação ela é feita através de... ele pode ser um vínculo econômico, pode ser um vínculo familiar, pode ser um vínculo político, tá? Mas o número limite para... Não é o mesmo de clube, que chega no máximo 50? Eu não sei te dizer, eu acho que é menos, tá? Mas eu posso confirmar com o nosso jurídico isso e voltar para vocês depois. Legal. O clube, fala um pouquinho do clube, Bechara, para o pessoal saber o que é um clube de investimentos. O clube de investimentos ele também é uma estrutura que é montada para ter também uma facilidade fiscal, né, e tributária, porque você consegue movimentar as ações dentro do clube sem ter que recolher DAPs, né, impostos. Tem que ser no mínimo 67% do clube tem que estar em ações, né? Exatamente. Você tem que ter esse percentual mínimo de ações no fundo e no clube. Você tem ali algumas restrições no clube de operações que você não pode... Bechara, não necessariamente ações, né? Renda variável, né? Pode entrar fundo imobiliário também, né? Pode com limites, tá? Tá. Pode com limites, né? Então, o clube de investimento, ele é majoritariamente um veículo para investimento em ações. Beleza. Tá? Então, ele comporta ali alguns instrumentos fora do mercado de ação especificamente, de equity, mas com limitações. Eles têm limitações de operação também, tá? Então, o uso de derivativos é limitado, mas ele é um produto que funciona bem. Você consegue juntar ali diversos cotistas em torno desse clube, você dá o mandato de gestão também para uma pessoa especificamente, ou pode ser uma pessoa, ou pode ser uma gestora. Então a Singular aqui tem um mandato em alguns clubes também, mas basicamente os cotistas que estão investindo naquele clube, eles vão ter os recursos sendo geridos por uma outra pessoa que não eles mesmos, né? Então você delega a gestão, mas por outro lado você tem o benefício de ter está sendo conduzido normalmente ali por profissionais e você tem também benefícios de natureza tributária. E o clube, no mínimo 3 pessoas, no máximo 50, não tem limite de aporte final, com o mínimo de R$500 você já consegue abrir um clube. E esse processo, tanto para a abertura de um clube, como fundo restrito, como fundo exclusivo, vocês podem fazer isso através da nossa companhia, da nossa organização, que é a Corporate Investimentos 360, que você consegue abrir a sua conta pessoa física no www.corporateinvestimento360.com.br, não tem custo nenhum de cadastro, nenhuma tarifa, e a nossa assessoria de investimentos, ela é gratuita. A partir do momento que a gente faz um fundo exclusivo, isso tem uma taxa de administração, de gestão, que isso é negociável, né? E daí isso é feito para um trabalho a longo prazo para constituir, estruturar, fazer a gestão patrimonial para você que tem interesse. Então, se tiver interesse, time, coloca aí, por favor, o QR Code do nosso WhatsApp, ou vocês podem me chamar na minha rede social, @RobsonCampos360, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. No Instagram eu sou mais ativo, tá? Então, qualquer comunicação mais rápida, apesar de eu ter o time trabalhando em cima das minhas redes sociais e da nossa organização, você consegue falar comigo mais facilmente no instagram.com/RobsonCampos360. Me segue no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no TikTok, que eu não vou fazer dancinha lá no TikTok, já deixar isso bem claro, viu, Bechara? O pessoal gosta de explorar a gente. E a Corporate Investimentos 360 também no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Bechara, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pela sua participação, muito esclarecedora. E dá um abraço aí para todo mundo aí da Orama. Tá bom, Robson. Obrigado, prazer foi meu. Parabéns aí, sucesso. Obrigado.
Gente, então a gente vai finalizar esse painel agora, que a gente tem o próximo painel. Grande abraço e vamos que vamos.